Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui hoje, de bem diferente, um vídeo de feedback, certo? Falando sobre evangelismo, né? Pastor e evangelista aí. Você que é pastor ou você é evangelista. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui e você vai ver que tem fundamento, tá? Vocês vão ver que tem fundamento. Irmãos, feedback, por exemplo. O que é um feedback? Feedback é aquele gerente de uma empresa, certo? Vai fazer um feedback com os seus funcionários. Então ele chama o Paulo, chama o Pedro, chama a Maria, chama o João, certo? E ele já tem uma estratégia montada, ele já tem. Esse gerente, esse administrativo, ele já tem. Eu sei porque eu já passei por isso, tá bom? Eu já passei por isso aí. E ele tem uma estratégia escrita. Interessante que ele já tem, né? Então ele pega lá a pasta dele, ele pega a folha e vai conversar, por exemplo, vai conversar comigo. Ah, vou falar com o Alfredo hoje. Aí o Alfredo tá lá na fábrica, lá na produção, lá, né? Aí o chefe diz, olha, Alfredo, sobe lá no escritório que o supervisor quer falar contigo, né? E o supervisor, ele é um camarada que faz o feedback e o administrativo também, o administrador também faz um feedback, certo? Em cada empregado, na sua área, né? Então, o administrador pergunta pro supervisor, olha, tu já fez um feedback aí com os funcionários? É importante fazer. Então, a nossa meta é tal e tal, tal, e ver quem tem capacidade, certo? Tá, beleza? E aí sai o supervisor, né? E o supervisor chamou o Alfredo. Alfredo, aí ele já tem o relatório da minha vida, certo? Ele já tem um pouco do relatório da minha vida. Isso eu estou explicando para vocês o que acontece numa empresa de produção, tá? Já tem o relatório lá, daí ele diz, ó, Alfredo, eu tenho visto que tu tem correspondido aqui em números, eu vi aqui que não dá para questionar. Você se sai muito bem. Então, estou dando os parabéns para ti aqui, que saiu bem, né? Nessa parte que saiu bem. E o que nós gostaria que você melhorasse? Aí ele vai apertar o Alfredo, né? Ah, gostaria que melhorasse na limpeza das máquinas, que cuidasse o piso, certo? Dá uma olhada no piso lá, ver se tá tudo em dia, tudo, tal, né? Por que ele colocou aquele feedback ali? Para ver qual era a minha reação, certo? Qual era a minha reação, como é que eu ia agir, como é que eu ia falar, como é que eu ia responder, e me deu os parabéns pelas notações. Bom, eu passei por um feedback. E nas minhas anotações lá tava, por exemplo assim, ó, eu fazia a hora de serviço, né? Fazia a hora de serviço. E a hora de serviço eu botava sempre quando a máquina tinha problema, um problema sério mesmo, eu botava lá que tinha um problema na máquina. E graças a Deus o mecânico vinha lá e sempre achava aquele problema, porque eu tinha tido curso e detectava onde estava o problema, né? E daí o mecânico vinha lá e consertava, então de mim a pessoa não tinha reclamação nenhuma. Por isso que ele disse assim, não, em números não dá para questionar, porque tudo se sai bem. Então ele queria que eu melhorasse a limpeza da máquina, queria que eu olhasse mais o chão e tal. São coisinhas, né? São detalhes, né? Por que ele dizia aquilo ali? Por causa das visitas das pessoas. Bom, meus irmãos, eu falei sobre a empresa, certo? Para vocês entenderem o que é um feedback. E eu me lembrei desse feedback. Me lembrei disso que eu passei na empresa, irmãos. E eu estava conversando com um jovem. Olha só, estou contando toda uma experiência para vocês entenderem o que é um feedback. Eu estava conversando com um rapaz e ele disse assim, fui na igreja e contou lá e tal, uma coisa assim, né? Então já para adiantar o vídeo, né? Para não ficar muito longo. E aí eu disse assim para ele, vem cá, mas tu tem Bíblia? Não, eu nunca li uma Bíblia.
Meus irmãos, quando ele falou aquilo, que nunca leu uma Bíblia, eu disse, não, mas eu vou te dar uma Bíblia. Só que eu pensei, irmãos, eu fiquei atônito. Eu fiquei atônito na hora, eu fiquei sem palavras e com vontade de chorar. Fiquei com vontade de chorar. Mas, irmão, por que que você ficou com vontade de chorar? Simplesmente, irmão, porque ele é filho de um pastor. Ele é filho de um homem que conhece a palavra de Deus. Então, um rapaz tem quase 30 anos, irmãos, e não tem uma Bíblia, filho de um pastor. Pô, misericórdia, Jesus. Na hora eu fiquei com vontade de chorar, me deu assim, olha. Meus irmãos, eu fiquei parado, fiquei assim. Eu fiquei triste na hora e parado. Como é que pode um homem de Deus não dar uma Bíblia para o seu filho? Então eu digo para vocês, irmãos, evangelista, pastor, faça um feedback com as pessoas. Faz um feedback, pergunta se a pessoa está interessada mesmo em Jesus, né? Se a pessoa quer mesmo Jesus, entendeu? Se ela quer ter uma comunhão com Deus, se ela teve uma experiência, faça um feedback. Isso é um feedback, isso é uma comunicação, é umas perguntas, se a pessoa tem Bíblia, se não tem, né? Se gostaria de ganhar um livro, assim, um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá bom? É importante falar com as pessoas. Aí, passados uns dias, teve um outro rapaz, essa semana eu parei ele, assim, ó, como é que é? Olha outro testemunho, irmão, olha outra coisa que aconteceu. Eu tinha dado um tempo atrás um Novo Testamento pro rapaz, e aí eu ganhei o Novo Testamento, e aí peguei e passei para ele. E essa Bíblia que eu dei para o outro, também ganhei. E uma Bíblia nova, meus irmãos. Eu fui na loja para comprar, tu vê, olha só, o diabo luta com as pessoas. Eu fui na loja, a mulher entrou em depressão, a mulher dona da loja, tem 20 anos que sofre de depressão. 4 dias eu fui na loja e 4 dias a mulher estava fechada a loja. Não consegui fazer a compra da Bíblia. Mas nesse período eu ganhei uma Bíblia, e nova. Ganhei uma Bíblia nova. Fui atrás, meus irmãos, tem que ir atrás. Eu fui lá, ganhei a Bíblia e passei para o outro. Daí tá. Quando aconteceu aquele caso, eu pensei, bom, agora eu vou conversar com o outro. Estou evangelizando eles, né? Porque isso é evangelização. Evangelização não é só entregar o folheto, é conversar com a pessoa e saber como ela tá. E de vez em quando dar um conselho, fazer uma oração. Aí sim, aí é evangelismo. Mas do contrário, só entregar o folheto não é evangelização. É convidar a pessoa para ir na igreja. Daí, peguei e perguntei pro outro, ô, tu já tá lendo aquele Novo Testamento? Aí o William respondeu assim, não, mas deixei aberto. Disse, olha, deixar aberto é uma coisa e ler é outra. Tem que ler, o importante é ler. Faz assim, ó, lê o livro de São João. Disse, não, Alfredo, eu quero ler todo ele. Não, tá, tudo bem, lê todo ele. Mas eu vou comprar uma Bíblia nova para minha mãe. Olha só, Deus já colocou no coração desse outro para ele comprar uma Bíblia nova para a mãe dele. Tá vendo? Tá vendo o que é um presente, uma Bíblia? Já dá inspiração para a pessoa fazer o bem para o outro também. Então, irmãos, assim, ó, aí que eu vi muito interessante, eu já sabia disso. Na minha mocidade, eu já tinha aprendido a fazer perguntas para as pessoas que tinham aceitado Jesus. Amém? Eu já tinha aprendido isso. Só que agora eu estou numa empresa, né, totalmente diferente, que não tem feedback, né? Mas a outra que eu estava tinha feedback, certo? Então eu aprendi algo novo dentro das empresas. E eu vou botar isso em prática, certo? Porque dentro de uma administração, tu aprende muitas coisas e tem coisas que tu usa dentro da igreja. Porque faz parte, né? Isso faz parte. Uma conversa saudável, uma conversa de descobrimento da pessoa ali, né? E a pessoa vê que tu tem interesse na salvação dele, certo? Então, isso me chamou muito a atenção, meus irmãos. Me chamou, essas experiências aí têm me chamado muita atenção. É que eu estou no interior, né? Então aqui são poucas pessoas que tu consegue, assim, falar de Jesus. Essas pessoas vêm de outra cidade, vêm de longe para trabalhar ali, né? Então aí, como eles vêm de longe, drogado, viciado, sabe? Eles vêm sedento da palavra de Deus e com
assim, com um desejo de ser bem tratado, né? Então eles têm carência, certo? É bem diferente, né? Do que as pessoas que são daqui. Daqui é outra cultura. E aqui já tem bastante pessoas evangélicas, pessoas evangelizadas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? E tem bastante desviado também. Isso tem. Então, irmãos, essa questão do feedback, faça um feedback com as pessoas aí, até mesmo com irmãos, né, para saber também, irmão, o que você gostaria de trabalhar na igreja? Como é qual é teu sonho, qual é teu desejo, certo? Para descobrir novos talentos também, né? Descobrir novos talentos. Tem irmão que às vezes não fala com ninguém, passa reto, não fala com ninguém, não vai na casa da pessoa, pastor, evangelista, não vai na casa do irmão lá, da irmã, né? Quando tem liberdade, irmão, você faz esse trabalho. Quando vê que a coisa não tem liberdade, aí sim, aí é diferente. Mas se você tem liberdade, tem autorização para fazer, faça, certo? Quando você vê que o campo está fechado, sabe, tem lugar que as pessoas têm uma panelinha. Tem lugar assim. Tem lugar que a pessoa tem umas panelinhas lá, certo? E aí tem pessoas medrosas. Tem pessoas que têm medo de ir na casa dos crentes, medo da casa dos irmãos. Tem pastor assim. Tem evangelista que tem medo de ir na casa dos irmãos. E isso tem, eu sei que tem. Então aí é diferente. Aí o irmão quando tem medo não vai resolver, não vai dar certo. Agora, se tem autorização do pastor, se o pastor é de fazer esse trabalho, dá certo. E muito certo. E ganha alma para Jesus, certo? Agora, quando a pessoa não quer aprender, não tem interesse, tem maldade, não é liberto, tem medo, aí é complicado. Aí, aí não aprende mesmo. Aí não ganha alma. Porque tem gente que é assim. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço mais que um que é assim. Ele diz que está vigiando. Não posso ir lá na casa do fulano, não posso ir na casa do outro. Ele está vigiando. Mas que vigilância é essa, meu irmão? Me diz. Que vigilância é essa aí? Eu não entendo, eu não aprendi assim. Eu sou totalmente diferente, né? Muito diferente. Tanto é que eu morei em várias residências, morei em casas que tinham briga, discussão, contenda, e graças a Deus, Deus me iluminou e eu não entrava nas contendas, não estava nas divisões, no falatório, não entrava nada disso aí. Graças a Deus, eu passei por isso. Então assim, tem pessoas que não têm essa visão. Não tem. Amém? E é importante isso na igreja. É importante fazer um feedback, conversar com as pessoas, ter um diálogo, saber um por um, o que gostaria de fazer na obra, como é que é. Depois, claro, aquele irmão vai lá, faz uma reunião completa com todos os irmãos e descobriu pessoas que têm novos talentos, pessoas abençoadas que estão ali, passaram por grandes provas, passando por grandes lutas, mas está junto, está lutando. E um vai conhecendo melhor. Irmãos, eram 12 discípulos, irmãos. Teve um traidor, mas eram 12 discípulos e a igreja cresceu. Como é que eles conseguiram? Numa pregação lá, o irmão conseguiu 3.000 almas, quase 4.000 almas lá se converteram. Como? Tinha unção, eles tinham união, eles comiam junto, eles repartiam as suas propriedades, eles tinham amor a um ao outro. E a igreja, antes da volta de Jesus, eu fiquei assim perguntando para Jesus: Senhor, como será antes da vinda do Senhor? Naqueles dias, como vai ser? Nunca tinha perguntado isso para Deus. Mas antes de noite comecei a pensar, a falar com Deus. Como será a vinda do Senhor? Nós temos que pensar nisso, meus irmãos. Como vai ser a vinda do Senhor Jesus? Se preparar. Nós vamos ter que estar unidos. Vamos ter que estar abraçados, porque nós poderemos precisar de qualquer um irmão, mesmo sendo de outro ministério. Então nós temos que estar unidos e precisamos conversar com as pessoas. Precisamos dialogar. Se ela precisar de uma Bíblia, precisar de um livro, precisar de um dicionário, precisar de oração, jejum. Amém? Quem gostou do canal aí, se inscreva no canal, meus irmãos. Ajude o canal aí, certo? Ajude a nós no financeiro também. Ajude em oração, certo?
Estou pedindo a vossa ajuda aí, em nome de Jesus. Desse seu joinha, tá bom? Deus abençoe a todos, viu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, amém?